Moçambique, localizado na costa sudeste da África, possui uma trajetória histórica complexa e fascinante, marcada pela influência de diversos povos e culturas ao longo dos séculos. Antes da chegada dos europeus, o território moçambicano era habitado por povos bantus, que se estabeleceram na região há milhares de anos, formando sociedades organizadas baseadas na agricultura, pesca e mineração. Esses grupos desenvolveram redes comerciais avançadas, trocando ouro, marfim e outras riquezas com mercadores árabes e persas que navegavam pelo Oceano Índico. Com o tempo, os comerciantes árabes estabeleceram assentamentos costeiros, introduzindo a religião islâmica e influenciando os costumes locais. Cidades como Ilha de Moçambique e Sofala se tornaram centros prósperos de comércio e cultura. A chegada dos portugueses no final do século XV mudou drasticamente o curso da história do país. Em 1498, o navegador Vasco da Gama desembarcou na costa moçambicana durante sua viagem para a Índia, estabelecendo os primeiros contatos entre Portugal e a região. A partir do século XVI, os portugueses consolidaram sua presença, fundando feitorias, controlando o comércio e explorando os recursos naturais. Durante os séculos seguintes, Moçambique se tornou uma importante colônia portuguesa, com uma economia baseada no tráfico de escravizados, plantações agrícolas e extração mineral. No entanto, a resistência local contra o domínio colonial foi constante, com vários líderes africanos e comunidades organizando revoltas contra os colonizadores. No século XX, a luta pela independência ganhou força, impulsionada pelos movimentos de libertação que se espalhavam pelo continente africano. Em 1964, a Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, iniciou uma guerrilha armada contra o governo colonial português, desencadeando uma guerra de libertação que durou uma década. O conflito foi marcado por embates intensos, repressão, violenta e mobilização popular. Com a Revolução dos Cravos em Portugal em 1974, o novo governo português decidiu conceder independência às suas colônias e Moçambique finalmente se tornou um país livre em 25 de junho de 1975. Samora Machel, líder da Frelimo, assumiu a presidência e iniciou um processo de reconstrução nacional baseado no socialismo. No entanto, a estabilidade recém-conquistada foi abalada por uma guerra civil devastadora, que se estendeu de 1977 a 1992. O conflito, travado entre a Frelimo, que controlava o governo, e a Renamo, um grupo de oposição apoiado por forças externas, resultou em milhões de mortos e deslocados. A infraestrutura do país foi severamente danificada e a população sofreu com a escassez de recursos básicos. Somente em 1992, com a assinatura do Acordo Geral de Paz em Roma, Moçambique começou a se reerguer e iniciou uma nova fase de reconstrução e democratização. Desde então, o país tem buscado consolidar sua democracia e impulsionar seu crescimento econômico, apesar dos desafios políticos e sociais que ainda persistem. A geografia de Moçambique desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e na identidade do país. Com uma extensão territorial de aproximadamente 799.380 km², Moçambique faz fronteira com a Tanzânia ao norte, Malawi e Zâmbia a noroeste, Zimbábue a oeste e África do Sul e Eswatini ao sul. Sua localização estratégica na costa do Oceano Índico proporciona acesso privilegiado ao comércio marítimo e à pesca. O país é caracterizado por uma grande diversidade de paisagens, incluindo extensas planícies costeiras, montanhas imponentes,
rios caudalosos e densas florestas tropicais. O clima varia entre tropical úmido e semiárido, dependendo da região, e é influenciado pelas monções e pelo relevo. O rio Zambeze, um dos maiores rios da África, é um dos elementos geográficos mais marcantes do país. Ele divide Moçambique em duas regiões distintas. O norte, caracterizado por terrenos mais acidentados e florestas densas, e o sul, que possui vastas planícies e uma maior concentração populacional. Além do Zambeze, o país abriga outros importantes rios como o Limpopo e o Rovuma, que desempenham um papel crucial no abastecimento de água, na agricultura e na geração de energia hidrelétrica. A costa moçambicana, com seus recifes de coral e ilhas paradisíacas, atrai turistas de todo o mundo, impulsionando o setor de turismo e a economia local. Além das suas impressionantes formações geográficas, Moçambique possui um clima influenciado pelo Oceano Índico, resultando em estações chuvosas e secas bem definidas. O período das chuvas ocorre geralmente entre novembro e abril, trazendo precipitações abundantes, especialmente no centro e norte do país. Já a estação seca, de maio a outubro, é marcada por temperaturas mais amenas e menor umidade, tornando-se a época mais favorável para a agricultura e o turismo. No entanto, devido à sua localização costeira, o país está sujeito a fenômenos climáticos extremos, como ciclones tropicais, que frequentemente causam inundações e danos significativos às infraestruturas e comunidades. A biodiversidade moçambicana é notável, abrigando uma grande variedade de ecossistemas terrestres e marinhos. As áreas protegidas, como o Parque Nacional da Gorongosa e a Reserva do Niassa, são essenciais para a conservação da fauna, incluindo elefantes, leões, rinocerontes e diversas espécies de aves. Além disso, os manguezais e recifes de coral, ao longo da costa, desempenham um papel fundamental na proteção ambiental e na subsistência de comunidades pesqueiras. O governo e organizações internacionais têm investido na preservação desses habitats naturais, promovendo o ecoturismo e o desenvolvimento sustentável como alternativas viáveis para a economia do país. A geografia moçambicana também impacta diretamente as atividades econômicas, com a agricultura sendo um dos principais setores produtivos. Culturas como mandioca, milho, arroz e castanha de caju são amplamente cultivadas tanto para consumo interno quanto para exportação. Além disso, os recursos minerais como carvão, gás natural e rubis têm atraído investimentos estrangeiros, impulsionando o crescimento econômico do país. Apesar desse potencial, desafios como a falta de infraestrutura, a vulnerabilidade climática e a instabilidade política ainda representam obstáculos para o pleno desenvolvimento de Moçambique. A cultura moçambicana é um reflexo da fusão de diversas influências, incluindo tradições africanas, árabes, indianas e europeias. A diversidade étnica do país contribui para uma rica expressão artística e cultural, manifestada na música, na dança, nas festividades e na arte. O marrabenta, gênero musical mais popular do país, combina elementos africanos e europeus e é frequentemente acompanhado por danças enérgicas. O tufo, originário da cultura muçulmana do norte, é uma dança tradicional, praticada principalmente por mulheres, caracterizada por movimentos sincronizados e trajes coloridos. A arte moçambicana também se destaca pelas esculturas em madeira dos Macondes, conhecidas mundialmente por seus entalhes detalhados e expressivos. A biodiversidade de Moçambique é um de seus maiores patrimônios naturais. O país abriga diversos ecossistemas que vão desde florestas tropicais e savanas até manguezais e recifes de coral.
O Parque Nacional da Gorongosa, muitas vezes chamado de Serengeti do sul da África, é um dos principais projetos de conservação do mundo, recuperando populações de elefantes, leões, zebras e outras espécies selvagens. A reserva do Niassa, uma das maiores áreas protegidas do continente, também desempenha um papel fundamental na proteção da vida selvagem. No entanto, desafios como caça ilegal, desmatamento e mudanças climáticas ainda ameaçam a fauna e flora do país. A urbanização em Moçambique tem crescido rapidamente nos últimos anos, impulsionada pela busca por melhores condições de vida e oportunidades econômicas. Cidades como Maputo, Beira e Nampula se expandiram significativamente, tornando-se centros econômicos e culturais. No entanto, esse crescimento acelerado também trouxe desafios, como falta de infraestrutura, desemprego e aumento da desigualdade social. Por outro lado, a área rural ainda abriga a maior parte da população, que depende principalmente da agricultura de subsistência. A falta de acesso a serviços básicos, como eletricidade e saneamento, dificulta o desenvolvimento dessas comunidades. O setor de saúde em Moçambique tem avançado nos últimos anos, mas ainda enfrenta desafios consideráveis. O país tem investido em programas para combater doenças como malária, HIV/AIDS e tuberculose, além de expandir o acesso a cuidados maternos e infantis. No entanto, a escassez de profissionais de saúde, infraestrutura precária e a dependência de ajuda internacional são obstáculos que ainda precisam ser superados. Na educação, os esforços para aumentar a taxa de alfabetização e a escolarização têm apresentado avanços, mas muitas crianças ainda enfrentam dificuldades para acessar uma educação de qualidade, especialmente nas áreas rurais. Apesar dos desafios, Moçambique continua a progredir em diversas áreas, buscando consolidar sua economia e melhorar a qualidade de vida de sua população. Com investimentos em infraestrutura, agricultura, turismo e recursos naturais, o país tem potencial para um crescimento sustentável. A cooperação internacional e as iniciativas governamentais serão fundamentais para enfrentar os desafios sociais e econômicos e garantir um futuro promissor para as próximas gerações. O cenário cultural moçambicano continua a evoluir, adaptando-se às influências contemporâneas sem perder suas raízes tradicionais. O cinema e a literatura e as artes plásticas vêm ganhando espaço tanto dentro quanto fora do país. Escritores como Mia Couto e Paulina Chiziane projetaram a literatura moçambicana no cenário internacional, abordando temas como identidade, colonialismo e resistência. No cinema, a produção nacional tem buscado se expandir, retratando as histórias e desafios do povo moçambicano. As festividades tradicionais, como o Guaza Mutini e o Festival Marrabenta, seguem sendo momentos importantes para preservar a cultura e fortalecer o sentimento de identidade nacional. Em relação à biodiversidade, além da fauna terrestre, Moçambique possui uma das costas mais ricas do continente africano, com recifes de coral e uma enorme diversidade marinha. Áreas como o arquipélago de Bazaruto e as Ilhas Quirimbas são verdadeiros paraísos ecológicos, atraindo mergulhadores e pesquisadores do mundo todo. No entanto, a pesca predatória e a degradação ambiental representam ameaças contínuas a esses ecossistemas. Programas de conservação, promovidos por ONGs e pelo governo, buscam equilibrar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental, incentivando práticas sustentáveis de pesca e turismo ecológico. O crescimento das cidades moçambicanas tem gerado grandes desafios para o planejamento urbano. O aumento da população nos centros urbanos, sem a devida infraestrutura, tem resultado na proliferação de bairros informais
e em dificuldades no fornecimento de água, eletricidade e saneamento básico. O governo e entidades internacionais têm trabalhado em projetos de habitação e melhoria das condições urbanas, mas a demanda ainda é muito superior à capacidade de atendimento. Paralelamente, esforços para fortalecer a agricultura familiar e desenvolver o setor rural podem ajudar a reduzir o êxodo populacional para as cidades, promovendo um crescimento mais equilibrado. No setor da saúde, a pandemia da Covid-19 trouxe desafios adicionais, sobrecarregando o sistema de saúde já fragilizado. No entanto, também impulsionou investimentos na modernização de hospitais e na formação de novos profissionais. O acesso à vacinação e a melhoria da infraestrutura hospitalar continuam sendo prioridades para reduzir a mortalidade infantil e aumentar a expectativa de vida da população. Já na educação, reformas curriculares e a ampliação do ensino técnico e superior são medidas fundamentais para preparar a nova geração para um mercado de trabalho cada vez mais exigente e competitivo. Olhando para o futuro, Moçambique tem um grande potencial de desenvolvimento, especialmente nos setores de energia, turismo e tecnologia. A descoberta de vastas reservas de gás natural na bacia do Rovuma pode transformar o país em um dos principais exportadores de energia da África, desde que os recursos sejam bem administrados e revertidos em melhorias para a população. O fortalecimento das instituições democráticas e o combate à corrupção também serão determinantes para garantir um crescimento sustentável e inclusivo. Apesar dos desafios, a resiliência e a riqueza cultural do povo moçambicano continuam sendo forças motrizes para a construção de um futuro mais promissor.